Com cuidado, os discípulos entraram no pátio do palácio. O que poderiam fazer para ajudar o seu mestre e senhor? Jesus foi conduzido até Anás e os outros sacerdotes foram convocados às pressas no meio da noite. Agora, finalmente, Jesus estava em suas mãos. É dito que tu tens muitos seguidores e que ensinas muitas coisas que são contrárias às leis de Deus e às tradições dos anciãos. O que tens a dizer sobre essas acusações? Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Para que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que ensinei. Eles sabem o que tenho dito. Assim respondes ao sacerdote. Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me feres? Levai-o para Caifás. E assim Jesus foi levado ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote do templo. No palácio de Caifás estavam os escribas, anciãos e sacerdotes que foram convocados pelo sumo sacerdote. Esse era o momento que esperavam há tanto tempo. Disseram-me que Jesus foi levado até Anás e que agora está sendo trazido para Dentro do palácio, os sacerdotes tentavam achar testemunhos contra Jesus que lhes permitiria matá-lo. Mas não acharam nenhum, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Enquanto isso, Caifás e seu conselho não conseguiram achar testemunhas cujos testemunhos tivessem força. Era preciso 2 testemunhas para sustentar alguma acusação. Então 2 homens se apresentaram. Este homem disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Também ouviste essa blasfêmia? Eu ouvi dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não construído por homens. Nada respondes? Que testificam contra ti? Conjuro-te pelo Deus vivo que digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ele blasfemou. Para que precisamos de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Morte! Morte ao blasfemo! Ele merece a morte! Blasfemo é réu de morte! Os sacerdotes hesitaram em sentenciar Jesus tão rapidamente e mandaram os guardas levá-lo embora até o amanhecer. Este é o Filho de Deus? O grande profeta! É esse que veremos vindo sobre as nuvens do céu! Que vai destruir o templo! Atenção! Deixem o prisioneiro em paz. Vem comigo. Logo amanheceria e o julgamento de Jesus continuaria. Os seus inimigos estavam ansiosos para acabar com ele de uma vez por todas. Quando começou a amanhecer, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos se reuniram para continuar o julgamento de Jesus e interrogá-lo mais. És tu o Cristo? Dize-me. Se vos disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à mão direita do poder de Deus. Logo, és tu o Filho de Deus? Sim, dize-nos! Dize-nos! Tu és! Dize-nos! Vós o dissestes. Que mais testemunho necessitamos? Nenhum! Morte ao blasfemo! Morte ao blasfemo! Morte ao blasfemo! Vamos levá-lo para Pilatos, o governador romano, pois não temos autoridade para matá-lo. Levai-o daqui.
E assim foi decidido que Jesus seria levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano. Apenas Pilatos, com a autoridade de Roma, poderia dar uma sentença de morte. E assim, a profecia de Isaías estava prestes a ser cumprida. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.